Hoje vou dar 6 dicas fundamentais para que você consiga comer mais saudável e de maneira mais eficaz. E não, você não vai precisar ficar contando calorias para atingir seu objetivo. Fique até o final que a última dica é muito importante você conseguir aplicar na sua vida. Olá, meu nome é Caio Matsubara, sou médico clínico geral, especialista em clínica médica e eu criei esse canal com o intuito de trazer informação de uma forma leve e descomplicada. Nesse meu canal eu vou abordar sobre mudança de hábitos, alimentação saudável, atividade física, controle do estresse e controle do sono. São os pilares da medicina do estilo de vida, que é aquela que eu pratico. E hoje eu vou trazer 6 dicas fundamentais para você conseguir aplicar na sua vida e ter uma alimentação mais saudável. A primeira dica é você tentar eliminar o consumo de açúcar durante a sua rotina. Eu sei que às vezes é um pouquinho difícil você acabar se acostumando com o sabor dos alimentos, seja muito azedo ou seja muito amargo, mas é importante você aí tentar reduzir ao máximo a quantidade de açúcar que você está consumindo durante o dia. Isso porque o açúcar ele é bastante calórico. Para você ter noção, aquele pacotinho, sachêzinho de açúcar que tem 5 gramas, tem mais ou menos 20 calorias. Comparando-se a isso, se você consumir mais ou menos ali 5 ou 6 pacotes daqueles, que daria 25 a 30 gramas, que dá mais ou menos aí 1,5 colher de sopa de açúcar, isso equivale à caloria de um pão ou mais ou menos 100 gramas de arroz. A gente pode acabar não percebendo, mas pode estar consumindo essa quantidade de açúcar somente no café, às vezes, ou no refrigerante. Para você ter noção, uma lata de refrigerante tem mais ou menos 35 gramas de açúcar. Mas por que é importante você tentar tirar o açúcar da sua rotina? É porque o açúcar está ligado a diversas doenças aí cardiovasculares, endocrinológicas e até mesmo o câncer. Um estudo apontou que se você consumir mais ou menos 25 gramas de açúcar por dia, já aumenta essas doenças. E se você consumir também mais do que 350 ml de bebidas açucaradas por semana, no caso seria o refrigerante, já tem esse mesmo risco e efeito. Então tente limitar o açúcar que você está consumindo, dá uma olhada lá no rótulo e procure lá na tabela nutricional. Tem um item chamado açúcar adicionado. Se tiver açúcar, tente evitar. Lembrar que você também tem que olhar no rótulo e checar os ingredientes. Eu sei que às vezes isso é meio difícil de você fazer no começo, porque é algo que não está habituado, mas crie esse hábito de checar os ingredientes lá. Os ingredientes vão estar listados por ordem de maior para menor, ou seja, se tem aí o primeiro item é o que tem mais, o segundo é o que tem um pouco menos e assim vai. Tá? Se tem o alimento que tem o açúcar lá próximo do começo, quer dizer que esse alimento tem muito açúcar. Lembrar que às vezes o açúcar está com outros nomes também, está com maltose, frutose, sacarose, xarope de milho e assim vai. Então vai se acostumando com esses termos, dá uma olhada que você vai encontrar ali, às vezes açúcar não descrito como açúcar. Você vai perceber que aí algumas coisas vão acontecer na sua saúde se você tentar eliminar o açúcar. Eu oriento você a fazer um teste por 7 dias ou 30 dias. Você vai ver que a sua pressão ela vai melhorar e a questão de perda de peso vai se tornar mais fácil. A segunda dica é tente adicionar mais proteínas na sua alimentação. Estudos comparando dietas alimentares deu a dieta igual para 2 grupos de pessoas. Um deu uma dieta que tinha mais proteínas na sua alimentação, outro deu uma dieta habitual normal. Foi visto que esse grupo que recebia mais quantidade de proteínas na sua alimentação, eles tinham uma perda de peso mais fácil. Isso ocorria por quê? Porque as proteínas, eles têm um efeito no nosso organismo muito interessante, que eles têm um baixo índice glicêmico. Eu não vou abordar esse assunto agora, mas seria interessante você dar uma olhada nesse vídeo que está aparecendo para vocês. Mas o que seria então? Alimentos que têm alto índice glicêmico, geralmente eles saciam muito pouco, ou seja, você come, daqui 1h30, 2 horas você está com fome de novo. Então essa dificuldade maior se você basear sua alimentação mais ou menos em carboidrato. Você vai se sentir saciado, mas por curto período de tempo. Ah, doutor, como que eu vou fazer isso? Então aí tente procurar adicionar mais proteínas na sua alimentação, ou aí carne, ou frango, ou peixe, ou ovos. Uma das coisas que você pode até fazer o teste, é muito comum as pessoas tomarem como café da manhã ou uma tapioca, ou uma granola, ou um pão, isso tudo são alimentos que tenham alto teor glicêmico, são alimentos mais ricos em carboidrato. Eu vou pedir para você fazer um teste. Em vez de você comer o pãozinho que você está habituado a comer, você vai comer ovos.
né? Quais ovos? Omelete, ovo mexido, ovo cozido. Mas só coma só o ovo, não coma o pão com o ovo. E faz o teste. Um pão equivale a mais ou menos 2 ou 3 ovos. Aí você tem que fazer proporcional, é claro, né? Então você vai comer num dia um pão e tomar o seu café, de preferência sem açúcar. E você vai ver que daqui umas 2 horas você vai estar com fome de novo. Aí no outro dia você faz o mesmo teste. Em vez de você comer o pão, você vai comer ovos. Então você toma o seu café, de preferência sem o açúcar, porque se você colocar o açúcar vai invalidar o teste, né? Então aí você come ovos mexidos ou cozidos. 2 ou 3 ovos. E você vai avaliar a sua saciedade. Provavelmente você vai ver que você vai ficar saciado até o horário do almoço. Não vai ser necessário comer nenhuma frutinha ou algo do gênero. Então tente adicionar mais proteínas na sua alimentação. O terceiro item é tente evitar o consumo de alimentos processados ou industrializados. O que é alimentos industrializados? É tudo aquilo que passou por algum processo de adição química de alguma substância. Então geralmente são os alimentos que você precisa abrir pacote. E por que você deve tentar eliminar esses alimentos industrializados na sua dieta? É que esses alimentos industrializados, eles contêm compostos químicos, conservantes, corantes, aditivantes, que podem alterar a nossa flora intestinal, as nossas bactérias do nosso intestino. E ter uma flora intestinal saudável é muito importante para ter uma saúde também saudável. Lembrando também que os alimentos industrializados, geralmente, ou eles são alto ricos de açúcar, ou em gordura, ou os dois. E qual que é o motivo disso, né? Porque às vezes você encontra ali um pão de forma que você nem sente o gosto do açúcar, tem açúcar. É por causa que o açúcar e a gordura, eles causam uma dependência. Então a gente acaba consumindo mais desses alimentos do que consumiria ele sem nada. Outra coisa que tem bastante nesses alimentos industrializados é sódio, justamente pelo esse mesmo processo, né? Se você acaba consumindo uma coisa que tem bastante sal, um gostinho diferente, você acaba consumindo mais. Então é difícil você limitar a quantidade de calorias que você está consumindo se você consome muito produtos industrializados. Lembrar que também é bastante calórico os produtos industrializados, então tente tirar da sua rotina. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta aqui embaixo que o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai recomendar mais vídeos parecidos com o meu. E o quarto item está relacionado a como você deve organizar ou balancear o seu prato. Eu sei que às vezes seguir dieta, contar calorias é muito difícil e eu não oriento você fazer nenhuma dieta. O ideal é você fazer uma reeducação alimentar, que você possa mudar os seus hábitos alimentares, tendo uma alimentação um pouco mais saudável. Uma das formas de você conseguir aí ter uma alimentação mais saudável é você estruturar o prato da maneira que eu vou te orientar. Então você tem que pegar seu prato e fazer uma avaliação visual mesmo, né? Você pega seu prato e vai dividir na metade. O ideal é que seja 50% rico em verduras e legumes, 25% só carboidrato, seria o arroz, maionese, mandioca, macarrão, né? E 25% proteína, pode ser proteína vegetal como animal. Por que você deve estruturar o prato dessa maneira? Porque você fazendo dessa forma, você vai fazer com que a quantidade total do índice glicêmico do prato, que é aquilo que eu falei anteriormente, seja mais baixo, fazendo com que você se sinta mais saciado. Isso por quê? Porque os alimentos, no caso verduras e legumes, têm geralmente índice glicêmico baixo, a proteína também. Então 75% do seu prato vai ser baseado em alimentos com índice glicêmico mais baixo e somente 25% com índice glicêmico mais alto. Isso faz com que você se sinta mais saciado a longo prazo. Além disso, não vai causar um incremento muito grande da insulina, que pode ocasionar aí a longo prazo o pré-diabetes ou diabetes. E a ordem como você consome o alimento vai influenciar também nisso. Ah, doutor, o que é isso? Então, o ideal é você comer primeiro a proteína, depois as verduras e legumes e por último o carboidrato. Mas por que isso? Porque quando você consome proteína, o nosso corpo ele interpreta tudo que você coloca na boca. O que ele é? Se é um carboidrato, se é mais rico em gordura ou se é mais rico em proteína. Então você comendo proteína, as proteínas elas necessitam de mais tempo de digestão. Então você come a proteína e o nosso cérebro entendeu. Ah, eu comi uma proteína, comi uma carne. Ele vai mandar um sinal lá para o seu estômago, falando com que ocorra um retardamento no esvaziamento gástrico, ou seja, demora mais para digerir esse alimento. Fazendo isso, que é demorar aí para digerir esse alimento, ele progride mais lentamente para a região do intestino, onde ele é absorvido. Isso faz com que suba mais lentamente a sua glicemia. Então consuma a primeira proteína,
depois as verduras e legumes, pelo esse mesmo princípio, e por último o carboidrato. E a quinta recomendação é você tentar aliar aí o que a gente chama de regra das 5 cores. Não sabe o que você vai consumir, se você deve misturar isso com aquilo, o que é saudável ou não é, né? Então aí você pode usar essa regra das 5 cores, que seria o quê? Você tentar misturar o seu prato, deixar o mais colorido possível. Então colocar pelo menos 5 cores no seu prato. Qual que é o motivo disso? As cores geralmente vai estar associado a um predomínio maior ou menor de vitaminas e minerais nos alimentos. Então se você faz um prato colorido, por exemplo, aí, o laranja da cenoura, o roxo da beterraba, o branco do arroz, o marronzinho da carne, né? E o verde de algum alface, né? Então aí você consegue ter uma maior quantidade de vitaminas e minerais e a melhor diversidade. Então você pode tentar aplicar essa regra, deixar seu prato o mais colorido possível, além de que visualmente vai ser agradável aos olhos, então vai ser mais fácil você consumir esses alimentos aí que você não está habituado a consumir. E a sexta e a última dica é aquela que eu oriento vocês a praticarem, é você entender que o nosso corpo ele emana um sinal quando a gente está saciado. E às vezes a gente não respeita esse sinal, a gente quer comer tudo que colocou no prato para não jogar fora. Mas às vezes já vem esse sinal que você está saciado um pouco antes. Uma das recomendações que eu recomendo é você comer até 80% saciado, que a gente chama de hara hashibu. O que é isso? Isso é um preceito japonês que orienta aí, você está 80% satisfeito, você para de comer. Não tem necessidade de você comer até se empanturrar, até passar mal. Claro que no começo, eu vou jogar essa comida fora. O ideal é reservar, guardar em algum lugar, mas a longo prazo, se você começar a adotar esse conceito, hara hashibu, você mesmo vai entender que, na verdade, não precisa pegar tanta comida assim, você acaba consumindo menos, né? Então tente associar esse conceito na sua vida, que é coma até 80% satisfeito. Em resumo, para ajudar você a fixar essas dicas na sua memória. Então evite o consumo de açúcar ou tente reduzir ao máximo, evite os alimentos processados ou tente reduzir ao máximo, tenha uma ingesta maior de proteínas na sua refeição, que vai dar mais saciedade, divida seu prato aí em mais ou menos 50% verduras e legumes, 25% carboidrato, 25% proteína, aplique a regra das 5 cores para que você tenha uma maior diversidade no seu prato em relação a vitaminas e minerais. E o último, o conceito hara hashibu, como até 80% satisfeito. Dessa maneira vai ficar mais fácil você consumir saudavelmente e você vai notar que vai ser mais fácil você aplicar esse conceito na sua vida do que ficar contando calorias em cada alimento. Deixa aqui nos comentários, eu vou conseguir ter uma alimentação saudável e se você ficou até o final deste vídeo, parabéns pelo esforço e dedicação e eu aposto que esse vídeo vai interessar vocês também. E até o próximo vídeo. Até mais, tchau!